Olá, hoje a gente está gravando mais um episódio do Cafezinando e hoje com a participação de Dr. Alisson Fortuna, essa sumidade aqui, essa advogada aqui, muito conhecida na região, previdenciarista, para a gente falar de prerrogativa, porque ele foi muitos anos presidente das prerrogativas da OAB Paraíba e a gente vai explicar por que prerrogativa não é privilégio. Não é, doutor? É verdade. Olá, Isa, doutora Isa. Muito obrigado pelo convite, parabenizar pelo projeto, muito bacana, uma iniciativa que, de fato, toda advocacia, seja da jovem, seja ela de boa experiência, precisa, né, acompanhar. Então, estamos aqui, vim trazer um pouco da minha experiência, do tudo que passamos aí durante o período da Comissão de Prerrogativa Estadual, também nacional, que também fui membro da Comissão Nacional, fui também conselheiro estadual. Então, estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas, como você mesmo falou, muitas vezes os advogados pensam até mesmo que a prerrogativa é um privilégio, até a própria sociedade acha que é um privilégio de o advogado chegar lá num presídio, né, a qualquer momento. Não, não é um privilégio. Ali a gente está falando, não é só do direito do advogado, é o direito do cidadão. Então, o privilégio é da sociedade de ter os advogados, né, essa situação, esse direito de ter assistência a qualquer momento, a qualquer hora do dia. Então a gente está aqui para esclarecer, muitas vezes até não confundir o direito com o dever, né? Então muitas vezes a gente tem um direito, mas também temos dever. Temos dever de respeitar a autoridade. A questão da ética profissional que a gente também vai abordar, a questão da captação ilegal de clientes e prospecção também, né? A gente vai falar sobre isso. Isso. Também estou muito curiosa, porque para mim existe uma linha muito tênue de diferença assim, entre captação e prospecção. Eu queria entender isso, mas fica para mais para frente. Vamos lá, estou aqui para isso. Então, prerrogativa. O que seria a prerrogativa do advogado, assim? Porque eu acho que a sociedade nem muitas vezes o próprio advogado sabe quais são as próprias prerrogativas. Bem, Aisa, as prerrogativas, elas são os direitos, né, que estão estampados, estão elencados no nosso próprio estatuto. E muitas vezes as pessoas, as autoridades, né, os próprios advogados acham que o estatuto é um regimento criado pela OAB e só é adequado somente para dentro da advocacia. Não, o estatuto é uma lei federal. Então, eu sempre gosto de dizer que não é um estatuto, é a lei da advocacia. Então, se não me engano, também está previsto na Constituição, né? Isso. Então, são direitos fundamentais, né? Direito à ampla defesa, direito a acesso ao advogado. Então, são basicamente estampados numa lei que eu sempre digo, quando eu era presidente da Comissão de Prerrogativas, alguns amigos e colegas brincavam que, para mim, a lei, né, a lei da advocacia, ela estava acima da Constituição. Porque eu sempre fui muito para brigar mesmo pelo direito dos advogados. Então, eu sempre dizia que a advocacia ela é uma atividade, uma profissão de muito risco. Né? Então, assim, as prerrogativas é um direito, não só do advogado, mas também da sociedade, como eu falei inicialmente, de ter um advogado no momento que você for preso, no momento de um advogado, no momento que você estiver precisando para acompanhar numa perícia médica. E a gente sempre diz que existe um conflito de direito entre, vou abrir um parênteses, um exemplo, o direito do médico de proibir o advogado dentro de uma perícia médica. Existe muito essa briga, né? E que o advogado pode acompanhar, tá lá no artigo 7º da nossa lei da advocacia, de que o advogado ele pode estar onde ele quiser com o seu cliente. E aí vem uma prerrogativa da medicina que diz que não, ele pode deixar quem ele quiser no momento da perícia. Só que a gente sempre diz que o advogado, Isa, ele está ali para acompanhar, ele não pode intervir. Ele não tem conhecimento técnico para fazer uma perícia. Ele pode estar ali para acompanhar.
é diferente de intervenção, tá? É como aquela história, você não pode, o advogado tem o direito de não deixar o médico, ou até mesmo uma autoridade, um policial, entrar no seu escritório se não tiver acompanhado de quem? Da OAB e com mandado. Não pode. O advogado que receber uma autoridade policial querendo entrar no seu escritório, ou até mesmo dentro do seu carro, tem advogado que tem o seu escritório dentro do carro. Dentro do exercício da profissão, ele não pode, na verdade, ele pode proibir que aquela autoridade não entre dentro do seu escritório. Ou até mesmo dentro da sua casa, porque muitas vezes tem escritório que é dentro da sua residência. E aí se confundem, né? Então, as prerrogativas basicamente são essas, assim, que a gente tem de uma lei federal que nos acoberta, uma Constituição que nos defende, para defender aqueles que mais precisam, de uma ampla defesa, do contraditório, né? Então, a advocacia, a prerrogativa é isso, a gente poder dar o direito, dar voz, inclusive, à sociedade. Ao cidadão, né? Exatamente. Sair em defesa deles. Exatamente. Exato. Você acha que quais são as áreas que a gente vê mais violação? Você citou um exemplo de uma, por exemplo, que eu não conhecia, que é na área previdenciária, com relação à perícia médica. Tem na área criminal, que é com relação à delegacia, aos inquéritos, né? Mas, durante sua área de atuação, quais eram as áreas que ocorriam mais violações das prerrogativas dos advogados? Isa, o mais que nós recebíamos denúncia e reclamação era acesso a juiz, né? É um grande problema até hoje, até né? hoje eu fico sabendo. A gente não tem tanto esse problema na Justiça Federal. Eu atuo muito na Justiça Federal. Mas na estadual, ainda assim, tem grandes problemas. Principalmente aqui em João Pessoa, na capital. No interior nem tem tanto. Consegue tem ter um pouco também. Mas tem. Não, tô dizendo que não tem. Tô dizendo que tem, mas o foco maior é aqui na capital. Acesso a processo. Na minha época tinha uns processos físicos, né? Na minha também. Na nossa época. Ainda né? peguei. Então, assim, o PJE foi criado a partir de 2015. Foi, de agosto de 2015 foi implementado. Então, foi implementado. Para virar todo o projeto virtual, acho que foi lá para 2019, mais ou menos. Então, foi acabando com essa reclamação de acesso a processo físico. Tinha muito também de acesso a presos, né? Pessoas na central de polícia, os advogados chegavam lá para ter acesso ao seu cliente e eram impedidos de entrar, de ter contato com o seu cliente. E eu vou contar uma história aqui interessante, que, como eu falei no início, existe o direito do advogado e existe o dever do advogado. E que muitas vezes nós não podemos, vamos dizer, extrapolar o nosso direito, né? O direito daquele advogado, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. Vou dar um exemplo. Aconteceu uma situação lá na nossa comissão, na advocacia criminal, que a maioria era de fato o problema na atuação criminal. Um cidadão, um advogado, teve a sua mãe detida. A mãe estava detida e foi levada para o presídio feminino. E na família dessa pessoa, dessa mulher, existiam outros advogados, né? E aí eles, na verdade, eles faziam um rodízio. Então, um ia pela manhã, outro ia pela tarde. Então, em vez dessa detenta cumprir não é nem cumprir, porque ela não estava nem condenada ainda, mas ser recolhida num estabelecimento, né, prisional, ela ficava mais tempo dentro da sala, né, de atendimento do advogado. Então, muitas vezes, o advogado, ele confunde do atendimento com a visita. E não pode. Que quando extrapola, e o que foi que aconteceu? Quando extrapola, vem um outro problema, que é o quê? A diretora baixou uma portaria limitando o advogado, qualquer advogado, não eram esses advogados, a fazer atendimento com seus clientes, suas clientes, que eram mulheres, naquele
presídio. E aí foi uma revolta na área criminal, tudo. E eu sabia que sempre tinha algo que ocasionou aquela determinação da direção do presídio. Sempre. Alguma coisa, alguma autoridade fazia alguma coisa contra o advogado, eu sempre já pensava que tinha acontecido alguma coisa. E a maioria, de fato, acontecia isso. Algum advogado extrapolou. Que aí eu vou dar outro exemplo depois, mais na frente. Então, o que foi que aconteceu? Tive contato com a diretora e a diretora me relatou essa situação. Conversei com a diretora, pedi para que desse baixa nessa portaria e que eu iria conversar com os advogados. Infelizmente, os advogados não aceitaram o nosso pedido de evitar de fazer visita à mãe ou à sua parente. Porque eles estavam passando, eles dormiam na sala da advocacia, que inclusive atrapalhava outros colegas advogados. Ora, tinham 3, 4 advogados para atender as suas clientes. Mas chegava aquele advogado que passava 2, 3 horas conversando, jogando conversa fora, com a sua parente. Então, veja o que ocasionou o abuso do direito do advogado. Uma portaria limitando o tempo de atendimento dos demais advogados para atendimento com suas clientes. E que, em decorrência disso, nós abrimos um procedimento dentro da Comissão de Prerrogativas e, por maioria não, por unanimidade, mandamos para o Tribunal de Ética para apurar a atuação do advogado que estava extrapolando seus direitos, né? Então, para você ter noção, ele chegou lá com 700 ovos, porque a mãe não poderia comer carne. Então, ora, é o direito do advogado levar produtos para o cliente que está preso? Não. É o direito do advogado de fazer atendimento ao seu cliente que está preso, em qualquer horário. É o que eu vejo muito, acontece muito, eu acho que a violação das prerrogativas é muito também decorrência dos próprios advogados, né? E por conta de maus advogados, que existem os maus, os bons também acabam sendo penalizados. É o que acontece com a criminalização do advogado. Eu acho que veio se tornar crime mesmo a violação das prerrogativas, foi em 2020, foi? Ou foi 2019? 19 para 2020. Eu não estou lembrado mais ou menos qual foi a Você data, mas basicamente acha que isso. com o advento dessa lei que tornou crime a violação das prerrogativas do advogado e a criminalização do advogado diminuiu a ocorrência de violações ou não? Ou ficou a mesma coisa? Eu acredito, Aisa, que a criminalização foi uma grande vitória para a advocacia, tá? E naquele momento houve uma revolta, logicamente, das autoridades judiciais, mas não para todos. Eu vou dizer que não seja para todos, mas para alguns. Porque quem, de fato, respeita o advogado, o direito do advogado, não estava preocupado com isso, né? Então, quando você tem um delegado, uma delegada, que permite o advogado ter acesso ao inquérito, que sabe que o advogado pode ter acesso ao inquérito, a tudo que está ali, mesmo sem procuração, ele não tem para que se preocupar com isso, né? E é bom lembrar que não foram todos os direitos dos advogados que foram criminalizados, né? Foi do artigo 7º, inciso 1º ao inciso 4º. Tá? Então, foram esses direitos que, por exemplo, houve a criminalização. Então, pela parte criminal, eu acredito que sim, houve uma diminuição em relação à violação das prerrogativas. Eu não tenho tanto conhecimento, porque como eu saí, né, da comissão estadual, então, depois da virtualização, depois da pandemia, muita coisa teve de acesso virtual. Então, houve muita mudança em relação a essas questões. Mas na advocacia previdenciária, por exemplo, acontece muita violação? Não. O que mais os advogados reclamam é a questão da captação, né, que a gente vai falar depois. Mas a violação é mais essa questão de
ter direito a acompanhar o cliente que está fazendo perícia. E aí tem um parecer técnico do CFM, eu até fui já relator desse processo quando eu era membro da Comissão Nacional de Prerrogativas, de que devemos sim ter acesso à perícia, ao local da perícia, na sala de perícia, desde que não haja nenhuma intervenção. Aí vem aquela questão do direito e dever. Você tem um direito, mas você também tem um dever de ficar calado. É só para acompanhar. É só para acompanhar. A nossa legislação fala em acompanhar, não fala em intervenção. Quando o código, no código de ética fala que não existe hierarquia entre juiz, promotor, advogados, delegados, isso quer dizer o quê? Porque na teoria é muito bonito, né? Mas na prática, em alguns casos, não funciona assim. O que isso seria? É um assunto que, de fato, na época que eu estava como presidente da Prerrogativas, existia a briga do crachá, né, no fórum criminal, No cível também. cível, em Mangabeira. Tiveram várias situações de que a advogada ela não pode ser revistada. A advogada grávida ela não pode ser revistada. Direito dela, revistada no sentido de passar pelo detector de metal. Está na lei. E aí tiveram situações que seguranças proibiram a advogada grávida, mesmo ela falando. Foi um problema grande. Mas existiam dois problemas. Era a questão do porte de arma, né, que ainda está para ser regulada ou não, o advogado ter direito ao porte de arma. E a questão do crachá. Esse era um problema que parecia que não tinha fim, né? E a revista na bolsa. Então, o que é que a advocacia falava? O que é que a reclamava? Né? E a OAB pedia para que os tribunais pudessem agir dessa forma. Para você ver, na Justiça Federal a gente não tem esse problema. Era mais estadual. De que, se o advogado ele tem que usar crachá, o juiz, o promotor e o defensor também devem usar. E os servidores também. Porque a gente precisa, da mesma forma que eles precisam identificar quem é advogado e quem não é advogado, e a gente sabe que tem muitas vezes pessoas que se passam por advogado, põe um paletó, põe uma roupa bacana, a mulher, e vai para o fórum e é confundida com um advogado ou com uma advogada. Eu era estagiário, tinha carteira de estagiário, eu vivia de paletó dentro do fórum. E as pessoas muitas vezes confundiam. Uma coisa é confundir, outra coisa é você se passar, né? E aí existia essa questão da luta da advocacia que todo mundo deveria usar o crachá. Com o tempo isso foi amenizado, ninguém mais reclamou. Então eu sempre digo, Aísa, que a hierarquia não existe. Não existe. Mas a gente tem que entender que dentro de um tribunal, dentro de uma audiência, existe uma autoridade. Eu não estou defendendo aqui que o juiz ele precisa ser mais do que o advogado e o promotor, ou o defensor público. Eu estou dizendo que precisa ter uma para conduzir. Uma autoridade que faça com aquela audiência ter uma boa condução. Uhum. Eu acho que todos precisam ser educados, né? Independente disso. O grau de hierarquia, que eu acho que também não existe, mas eu acho que tem que existir respeito e cordialidade, né? Para funcionar harmonicamente. Então, eu acho que é isso. No meu ponto de vista, não há hierarquia, seria isso. Todo mundo se tratar de forma educada e cordial para que o negócio funcione respeitosamente. Exatamente. E eu sempre digo, e eu aprendi isso numa das primeiras audiências da minha vida, não adianta ficar discutindo com o juiz, com a outra parte em audiência, que não vai ser resolvido nada. Pelo contrário, ele vai criar mais obstáculos. E é um assunto que foi recentemente discutido no STF,
foi a figura do procurador ao lado do juiz no julgamento. Ora, a OAB se preocupar com a posição do Ministério Público ao lado, na frente, enfim, numa audiência, a gente tem outros assuntos importantes a serem tratados, que é, como você falou, a captação de cliente, a fiscalização da atuação da advocacia. É a chegada de outros colegas advogados de outros estados aqui no nosso estado, ou até mesmo de outro estado, do nosso estado para outros. Tem que ter a fiscalização. Mas porque eu acho que a OAB tem fechado os olhos para essa questão da captação, que é tão discrepante, né? A gente vê claramente alguns advogados fazendo assim de forma aberta, escancarada. E não há fiscalização. Por quê? Este porque é uma pergunta que eu até sugiro que você pergunte na próxima vez ao presidente, qualquer presidente que assumir. É um assunto que eu entendo que é delicado, mas não me cabe. Eu sou diretor, criei uma associação dos advogados previdenciaristas que não tem um fim de fiscalizar essa questão. Mas não é uma luta da associação, apesar de que a gente sempre está fazendo denúncia. Até já sugerimos o que deve fazer. Para você, não sei se você sabe, mas as OABs ela tem um carro da própria prerrogativa de fiscalização. Não é usado para isso. A gente não vê fiscalizado, né? Não é porque, usado para assim, isso. É usado para levar segundo... pessoas ou diretoria ou para outros lugares. Então a gente tem um grande problema. E quem é que mais é prejudicado quanto a isso? A jovem advocacia. Não é só a jovem, todo mundo é prejudicado. A jovem advocacia é mais prejudicada. Porque existe, logicamente, um captador. Eu não vou dizer a você que você não deve ter parceiro. Como alguns gostam de dizer. Existe o parceiro, né? Existe o captador, existe um nome, uma pessoa só, ele tem vários nomes, né? Vários nomes. E na área da do previdenciário existe muito essa questão, eu acho que é até maior, né? A captação de clientes, a gente vê muito, assim, uma concorrência muito grande. Existe uma briga muito grande entre os grandes escritórios ou advogados, isso em qualquer lugar. Uma classe desunida, né? A advocacia uma vez eu disse que a advocacia deveria ser, né, corporativista, mas infelizmente ela não é. A advocacia previdenciária ela tem tentado, na verdade, tem melhorado muito depois da associação. A gente tem mostrado muito, até porque a gente não tem briga, vamos dizer assim, jurídica dentro de um processo, a não ser que seja uma pensão por morte, onde está a esposa e a companheira. Mas a nossa briga, entre aspas, a luta é contra o INSS. Apesar de que nós temos também colegas do outro lado, mas são servidores, né? São da AGU, da Procuradoria, que não precisa nem mais ser registrado na OAB. E o que seria essa captação ilegal para que os advogados tenham conhecimento? O que eles estão fazendo errado? Porque alguns, eu acho que acabam sendo induzidos pelos mais velhos e acabam fazendo também porque o outro faz. A captação de cliente, Aisa, é o seguinte. Sendo bem direto, não pode ficar na frente do INSS atrás de cliente. O advogado não. Você está dizendo isso. O advogado não pode. Aí o advogado pega e coloca. Aí o advogado pega e coloca os seus parceiros, né? Os seus captadores. Que também não pode. Que também não pode. O Código de Ética fala. Mas usar de ferramentas. É uma falha, né? Devia ter lá expresso. Mas tem. Ou usar terceiros. Não, mas tem. Mas tem. É proibido. Então. O problema é que não há fiscalização. E aí eu sempre defendi que a fiscalização da OAB, ela precisa ser, vamos dizer, profissionalizada. Sim. Vamos dizer não, ela precisa ser profissionalizada, porque não adianta você colocar... Eu já participei de uma comissão de fiscalização na gestão anterior, tentamos criar o regimento dessa comissão e não foi possível.
E é muito difícil. Deveria ser igual para todos, né? Advocacia para todos, fiscalização para todos igual, né? Mas Exatamente. é como a balança da justiça também. Vai pende para o lado mais do que para o outro. Eu vejo muito isso por parte da OAB. Mas a questão, muitas vezes, o trabalho da captação na frente do INSS, ela é muito, vamos dizer assim, organizada. Porque as pessoas ficam ali, eles não estão cometendo nenhum crime, nem até mesmo contra o INSS. O cidadão comum não, né? Não, o captador. Sim, então, o cidadão comum que é captador, ele não está cometendo crime. Nenhum. Nem crime, nem uma infração ética. Né? Mas a gente sabe que por trás deles tem sempre os captadores. Então, o que mais, você até me perguntou sobre exemplos de questão de captação diretamente, e a gente sabe que tem, para você ter noção, na nossa época, criamos uma sala da advocacia dentro da central de polícia e com pouco tempo depois, tiramos. Por quê? Porque advogados estavam dormindo, ficando... esperando flagrante. Lá na central de polícia, na sala, levando até colchão, dominó. Então, assim, veja a que ponto chega os maus profissionais, e isso nós temos na advocacia, nós temos em qualquer profissão. Mas como a gente está falando aqui de advocacia, né, para depois não dizer, você está falando mal da Previdência, eu sendo previdenciarista. Mas também temos colegas advogados na central de polícia, em outras delegacias, que é o famoso porta de cadeia. E tem, a sociedade fala, mas acha que é brincadeira, mas tem, de fato. E o que seria prospecção? Qual é a diferença de captação e prospecção? É uma linha muito tênue, né? Então, a prospecção a gente precisa usar de uma forma muito responsável. Hoje nós temos um provimento da OAB, que nos permite até mesmo fazer um marketing jurídico. Usar a nossa rede social é a prospecção. Isso aqui que nós estamos fazendo é a prospecção. Usar a nossa rede social, o YouTube, por exemplo, participar de eventos como assembleias, você participar de palestras. E aí eu vou dar uma dica aqui para os jovens advogados que estão começando. Muitos estão saindo da faculdade. Antigamente era a área trabalhista, né? Saíam e eu vou para a trabalhista. Hoje é a parte previdenciária. Eu sempre digo, eu comecei minha advocacia previdenciária pegando um caso de graça. Era um BPC para uma criança pobre do interior. Fiz de graça. A partir daquele processo, eu vi que eu precisava atuar na área da previdência. E olha que era a minha pior cadeira na faculdade. E a partir daquele processo de graça, que foi minha avó que me pediu, sem eu mesmo saber direito da parte previdenciária, eu consegui uma coisa inédita. Uma liminar num benefício de BPC, que ele precisa, todo benefício por incapacidade, apesar de que BPC ele não fala, não é incapaz, ele é impedimento para a vida ao longo prazo, né, a parte da deficiência. E eu consegui uma liminar de um processo sem fazer perícia, sem fazer avaliação, sem nada. E aquilo para mim foi uma grande vitória. Para mim, acho que já tinha tido outros processos, mas para aquele foi o início da minha vida profissional na advocacia previdenciária. Então, a prospecção, muitas vezes as pessoas pensam, não vou fazer esse processo não, porque eu vou perder muito tempo, eu vou trabalhar de graça, mas não sabe que a partir daquele processo de graça, se você ganhar e ver que tem chance, o melhor captador é um cliente satisfeito. É o seu cliente satisfeito. Com certeza. O cliente que está dentro do seu escritório, o cliente que você agracia, aquele cliente que você cuida, ele é o seu melhor captador. Mas não é aquela captação que vai para frente do INSS, não. É a indicação, que é a prospecção.
Uhum. Alisson, tu tá aqui, tá fazendo entrevista, mas isso aqui é prospecção. Eu tô fazendo vídeo, só tenho 500 pessoas na minha rede social. Faça com que sua rede social chegue a 3.000. Faça com que sua rede social chegue a 5.000, 10.000. Importa. Importante é que você possa externar o que você tem na sua profissão. Ora, como é que nem o seu próprio irmão, a sua própria irmã, não sabe nem do que a sua atuação na área da advocacia? Não é verdade? Então, ou você externa, não é externando dizer, venha para o meu Vamos escritório. dizer assim, meramente informativo. Você postar conteúdos meramente informativos, né? E passar... Porque todo mundo precisa de informação hoje em dia, né? Às vezes de direitos básicos. Por exemplo, na área previdenciária, tem muita gente que precisa ter conhecimento e nem sabe que tem, às vezes, aquele direito. E se tiver um conteúdo lá de alguém falando, ela vai ver, óbvio, tem esse problema aqui, né? Então, essa pessoa vai chegar a você sem você dizer assim, vem até mim. Não pode. Né? Não pode chegar a dizer... uma coisa que os colegas fazem muito alguns, quando eu conheço, que são da associação, eu mando um direct com preocupação. Né? Não posso printar o meu benefício, o benefício do meu cliente concedido, deferido no INSS, que acontece todo momento. Mais um benefício concedido. Não pode. Sentença procedente. Liminar concedida. Liberdade provisória. É o que mais tem. Infelizmente. Isso aí não seria prospecção. Não. Isso aí é uma infração. Isso é uma infração ética e das pesadas. Mostrar resultado não dessa pode. forma. Não... Nós não temos, a nossa profissão não é mercantil. Então a gente não pode mostrar. Porque é o seguinte. Não é atividade fim. Porque é o seguinte, o direito, a gente não pode criar expectativas falsas para a sociedade. E isso tem uma justificativa, porque não pode. Então, será porque uma propaganda enganosa, né? Exatamente. Porque o direito de José não é igual ao direito de João. Não é porque José trabalha igual a João que ele vai ter o mesmo direito. Eles vão ter os mesmos direitos. Então, tudo tem que ser analisado. Então, não adianta, fulano está solto e eu ainda não fui solto. Mas por que fulano foi solto? Porque o advogado é muito bom? Pode ser. Muitas vezes é uma linha, uma brecha que o advogado encontra. Mas pode ser outra situação. Que não tem residência fixa, que tem uma ficha suja, que a situação foi outra. Então, são coisas bem diferentes. Então, assim, a prospecção é um assunto delicado. O provimento 205, ele é claro, como vocês mesmo falou, ele precisa ser meramente informativo. Eu tenho uma curiosidade, porque eu vejo isso muito acontecer, repetidas vezes. Quando outro advogado entra num processo de um outro advogado e faz juízo de valor do trabalho daquele advogado, o que ele está fazendo? Ele está cometendo algum crime contra o Código de Ética, contra o outro advogado, ou não? Ele está infringindo o Código de Ética. Porque, na verdade, vamos lá, existe uma diferença. Tá? O advogado ele pode entrar em qualquer processo, mas ele não pode entrar naquele processo para tomar o cliente daquele advogado. Certo? É diferente de o cliente procurar o advogado. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um cliente e o processo está demorando muito. E é normal, como acontece quando a gente vai para um médico. Eu vou para um especialista, um ortopedista. Qualquer um processo judicial ele dá um laudo que eu não concordei e eu vou fazer o quê? Vou para outro ortopedista. Ver se realmente é isso que está acontecendo com
o problema que eu tenho. Então, na advocacia tem isso. O cliente aquele cliente do meu escritório, ele me procura. É diferente de você procurar o cliente. E aí o advogado, aí você pega e faz. Eu vou olhar aqui o processo. Olha, o processo, ele está tramitando, o advogado está fazendo certas coisas de acordo com o que realmente ele está respondendo. Você só não pode dizer, se fosse comigo, eu faria isso aqui. E você estava já aposentado, por exemplo. Fazer juízo de valor. Você não pode eu falei, fazer juízo de valor para conquistar aquele cliente. Por exemplo, nem pode falar mal do advogado. Dizer até que a pessoa está fazendo alguma coisa errada no processo para pegar aquele processo para você. Eu vejo muito acontecendo isso, eu acho muito errado. Né? Eu não olho o processo de ninguém. Pode me pedir, não olho nem se for cliente meu que tiver outro processo que não é da minha área de atuação, com outro advogado chegar para mim, pedir, eu não posso fazer isso, porque eu não sou advogada do processo. Você pergunta diretamente para o seu advogado. Você não contratou? Sou bem taxativa com relação a isso, porque para mim é antiético. Do meu ponto de vista, é antiético. Essa questão de consulta, ela não está proibida no Código de Ética. Você pode consultar. Mas não, como você falou, você não pode fazer juízo de valor olhando o processo e vamos fazer isso aqui. Tá errado. Tá errado. Não pode falar mal do... Porque a linha de defesa, a linha de atuação do advogado é um jeito. Eu faria de outra forma. Então, assim, é complicada essa situação, mas mais grave do que isso, Aísa, principalmente na área da previdência, é de que, por causa dessa situação, e a gente sabe que isso acontece mais, infelizmente, tem acontecido mais com a jovem advocacia, e aí a gente pede sempre para que os colegas advogados respeitem o processo do outro colega. Porque existe um processo, uma tramitação, e dentro daquele processo existe uma relação que até aquele momento não foi quebrada, que é um contrato, que é uma procuração. Você não pode entrar em processo sem subestabelecimento. Eu sempre digo, Aísa, que não Tem faça... muita gente que passa por cima, né? Não faça com os outros quando você não quer que faça com você. Então, não atravesse procuração de cliente em processo que você não tem o subestabelecimento ou que aquela procuração tenha sido revogada pelo cliente. E desde que o advogado do processo ele tenha tido conhecimento. E que tenha a garantia dos honorários contratuais. Eu sempre falo assim, o pior inimigo do advogado é o outro advogado e o cliente também. Por quê? Porque quando o cliente chega com um problema para a gente, você explica tudo direitinho para ele. Olha, meus honorários são assim, isso aqui é o contrato, é assim, assim, assado. Ele sai de lá satisfeito, ele concorda com tudo que você diz. Aí depois, ele pega e chega em outro advogado e diz totalmente o contrário. Aí a gente tem que ter esse jogo de cintura também, de saber que aquele mesmo advogado, aquele mesmo cliente chegou para você para falar do outro advogado, ele pode chegar e falar de você próprio, né? Então, é uma questão, um mínimo de empatia, eu acho, porque já é uma classe muito desunida, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o que o cliente fala. Então, isso aí fala. só vai afastando cada vez mais a categoria, que eu acho que a tendência é... Perfeito. E é exatamente isso. A gente tem que tomar muito cuidado com o que o cliente fala. Porque da mesma forma que aquele cliente que veio de outro escritório para falar mal daquele outro colega, você pode ter cliente que esteja fazendo a mesma coisa com você. E você não sabe. Né? Então, assim, muitas vezes os colegas reclamam porque fulano, cicrano... vai para a rede social, vai para grupo de WhatsApp reclamar. Não vai adiantar. Ou você toma uma providência no Tribunal de Ética, ou você vai estar aceitando aquilo. Mas eu vejo muito, por exemplo, o Tribunal de Ética colocando muita nota de repúdio.
Acho que o jeito deles de resolverem é nota de repúdio. Eu tenho visto muito isso, não só daqui não estou falando só da Paraíba, não, mas estou falando a nível nacional, coisas que acontecem assim, de você ficar de queixo caído e só dar uma nota de repúdio. Existe uma grande diferença entre a nota de repúdio do Tribunal de Ética. O Tribunal de Ética ele não emite nota de repúdio, tá? Quem emite a nota de repúdio é a OAB. Na nossa época, eu fui coordenador também das comissões na época da gestão passada, e existiam algumas notas de repúdio de algumas comissões, por exemplo, animal, emitir uma nota por si só. E quem tem competência para emitir uma nota é a presidência da OAB, é a diretoria da OAB. Mas ela faz muito também. Hã? Mas ela faz muito faz. também. A nota de repúdio, eu digo sempre que ela é importante, no momento que há uma violação aos direitos dos advogados. É importante e eu acho que Mas tem que mais ter... do que isso, tem que ter as providências. Exatamente, né? não é só isso. É por isso que eu estou falando da nota de repúdio sem uma medida após para tentar rever aquele problema. Perfeito. É isso que eu estou falando. Tem que ter a atuação firme acima dessa nota de repúdio. Porque muitas vezes a nota de repúdio ela está ali, tem gente que não está nem aí. E às vezes é só com relação àqueles casos que tomaram proporção. Uma proporçãozinha maior. Aí sai uma nota de repúdio naquele momento e depois se esquece e nada é feito. Na nossa época, a gente fez algumas notas de repúdios, mas um bocado de providência. Até hoje eu recebo notificações da Corregedoria para falar nos processos. Mas foram muitos pedidos de providência que nós fizemos junto à Corregedoria. Porque, como você mesmo falou, não adianta só nota de repúdio, né? Porque aquela autoridade ela vai ler aquela nota de repúdio, vai deixar para lá, amanhã vai continuar fazendo. É a mesma situação da ética do advogado. Não adianta ir para a rede social reclamar, para o grupo de WhatsApp reclamar. Ou você entra com a medida junto ao Tribunal de Ética contra aquele advogado, ou ele amanhã vai continuar fazendo a mesma coisa. E tem que ser para todos, né? Não, também. Tem que ser para todos. Sem denúncia, o Tribunal de Ética não consegue fazer, até porque ele até pode. Muitas vezes algumas vezes já fizeram quando tomaram conhecimento. Mas, por exemplo, o Tribunal de Ética não aceita denúncia anônima. Tá? Então você precisa se identificar, apresentar provas, porque muitas vezes também tem gente, principalmente clientes, que vão lá no Tribunal de Ética reclamar que o advogado cobrou muito alto. Aí que entra aquela questão que eu falei, né? Aí o advogado cobrou alto na hora, ele concordou. E depois chega lá e vai... Aí o que é que o Tribunal de Ética? Abre um procedimento contra o advogado. Sem prova, sem nada. Amigo, para fazer um procedimento aqui contra o advogado, só com prova. A gente não abre. Mas eles abrem, instauram, sem prova, só com meras suposições. Abre. E isso está errado. Está errado. Porque em vez de estar defendendo, está trabalhando contra. Exatamente. Quem mais sofre com isso é a advocacia previdenciária. Porque é o pessoal mais pobre, é o pessoal mais leigo, é o pessoal mais vulnerável. Então chega no Tribunal de Ética, criou-se já uma identificação de que o advogado previdenciarista é o que mais rouba. O advogado previdenciarista rouba. Primeiro o criminalista, né? Não, primeiro é previdenciarista, porque tem dinheiro rápido e fácil. Eu já vi criminalista... é mais rápido. Criminalista? Não, criminalista ele recebe na hora, mas ele não está roubando, ele está recebendo para trabalhar. Mas o previdenciarista ele trabalha para receber. Mas a imagem é somente porque eles estão defendendo, vamos dizer assim, uma pessoa que cometeu um crime. Aí todo mundo acha que existe esse preconceito, né? Aí a sociedade já criminalizou o advogado por conta disso, né?
Na imagem deles, eu acho que eles têm só um advogado que defende criminoso. A Isa, eu estou assistindo uma série que é Poder e a Lei. Não sei se você já assistiu. Já assisti. E eu assisti ontem por coincidência, né? Que o advogado é um advogado, né? Que ele estava afastado e foi contratado. A série basicamente fala sobre isso. E aí ele foi substituído por outro advogado a pedido de uma juíza, porque o dono de um escritório foi assassinado. E esse advogado que substituiu, ele tem uma filha de 15 anos, mais ou menos, 16 anos. E ela fez a seguinte pergunta para o pai, que é criminalista. Você não tem limite? E aí o pai perguntou, o advogado, como assim? Como assim limite? O senhor pega qualquer tipo de processo? E por que ela estava fazendo essa pergunta? Porque o pai pegou um grande processo criminal dentro da cidade, em Los Angeles, em que um casal foi assassinado, conhecido, inclusive da grande empresa, né? E o acusado era o esposo, que aí descobriram que estava sendo traído. Enfim. E aí a filha fez essa pergunta para o pai. E o pai disse, eu tenho meus limites. Vou dar um exemplo. Não pego cliente que batem ou que mataram ou que estupraram uma criança. Aí ela perguntou, e por que o senhor pegou um caso que matou, está sendo acusado de ter matado uma mulher? Qual a diferença? Aí ele pegou e disse, porque eu acredito na inocência dele. A advocacia criminal, ela tem essa discriminação da sociedade. Porque a E sociedade... muitas vezes até da própria advocacia. Mas é porque a sociedade não entende que a gente está defendendo, não é o criminoso, Não é o o crime. direito dele de defesa. Exatamente. direito O advogado está ali, constitucional. aí a sociedade ela precisa entender, né? E eu acho que a OAB, eu acho que Deveria trabalhar assim. mais isso. Que é um direito do cidadão. Eu falei no início. Previsto Da na ampla Constituição. e defesa. E do contraditório. A sociedade está condenando uma pessoa. A sociedade está condenando uma pessoa. Não precisa nem mais de sentença. Basta publicar que fulano estuprou cicrano, que pronto. Aquela pessoa já está condenada perante a sociedade. Porque a maioria das pessoas tem a sua opinião formada pela mídia. E não quer saber o contraditório, o outro lado. E quando vem a história verdadeira, ela tem menos impacto que a negativa. E ainda se torna duvidosa. E ainda se torna duvidosa. Infelizmente. E a gente precisa ter empatia. E a sociedade não tem mais. Está faltando empatia. A gente está um pouco desvirtuando aqui do assunto, mas é necessário porque acontece da questão da parte de previdência, da advocacia previdenciária, da advocacia criminal. O advogado criminal, fulano, que está defendendo fulano que matou cicrano, também é assassino, também é ladrão, também é safado. É dessa forma. Então, ou a gente cria uma política de valorização da advocacia e de cuidado da advocacia, de cuidar da ética diário, né? e de trabalho da ética dos advogados, tem que trabalhar desde o início, lá no berço. Tínhamos aí, vários advogados já participaram das minhas palestras. A jovem advocacia ela precisava passar por não precisava, era oferecido para participar quem quisesse. E eu acho que deveria ser obrigatório. Todo mundo que for, antes de receber sua carteirinha da OAB, ela deveria passar por um treinamento ético e prerrogativas. Porque dali vai sair um juiz, vai sair um promotor, vai sair um delegado, vai sair um advogado, vai sair um servidor. Então ele vai estar sabendo do direito e do dever do advogado. E como não tem como fazer isso hoje,
só com os novos que entrarem, isso deveria ser trabalhado dentro dos tribunais, servidores, magistrados, judiciário completamente, assim, porque a gente é infringindo nas nossas prerrogativas o tempo inteiro. Muitas vezes a gente passa por cima porque a gente não quer brigar. E aí é que torna a coisa mais sucateada do que já está. Quando a gente passa por cima das nossas próprias prerrogativas para não bater de frente com um outro. Assim, acho que a gente não deve bater de frente com tudo, não. Mas tem coisas que não dá para admitir, não. Exatamente. Tudo tem limite. Tudo tem limite. A gente precisa colocar limite na advocacia também. É na captação, né? Não, a questão de acompanhar é complicado, é difícil, é demais. Você tem que acompanhar a rede social de toda a advocacia. Nós somos mais de 30 mil advogados. Hoje, né? Verdade. Né? Com inscrição, né? Atuando é tem menos. 30 e pouco, 35, acho. Né? É impossível acompanhar. Né? Mas nós precisamos criar uma forma, né, de passar isso que você está fazendo. É o mínimo. O que você está fazendo aqui, você já está ajudando, vamos dizer assim, a advocacia a tomar conhecimento do que pode e do que não pode. Advogado, você não pode colocar na rede social, venha para o meu escritório, faça um agendamento. Não pode. Não pode pegar e colocar num outdoor, venha para o meu escritório, a Isa, Alisson Fortuna. Uma vez eu fui para o Sertão fazer um procedimento lá, quando eu era presidente das prerrogativas. Aí o danado do advogado, eu não lembro nem o que foi mais. Foi para você ver quando a gente saiu do fórum, do procedimento. Quando eu parei o carro dele, por coincidência, ele parou depois de mim. Aí eu fiz: esse carro é seu? Fez: doutor. Rapaz, ele colocou um adesivo atrás de propaganda no carro dele. Se ele nos assistir, ele vai lembrar que é ele. Então, eu fiz: bicho, infelizmente, vai ter que tirar isso agora. Mas por que, doutor? Você é advogado, tudo. E aquela história, né? Eu tô fazendo porque fulano faz. E aí, porque fulano faz, ninguém toma providência. A cesta da maçãzinha envenenada. Exato. Né? Mas fulano vai ter que tirar também. Então vamos lá, vamos tirar. Não, eu tiro. Mas assim, foi numa risada, porque a gente não criou um problema ali, não. Foi uma situação bem, bem engraçada, até porque ele tinha acabado de receber... Existem umas situações inusitadas, demais mesmo. Teve uma situação também bem interessante, e aí vem aquela questão novamente do dever e da ética, do dever e do direito, né? Eu estava indo para o Sertão, a gente fazia blitz das prerrogativas. A presidente, a gente fazia blitz. A gente estava passando por Patos, lembra como fosse hoje. Estava passando por Patos, aí ligou um advogado do Pernambuco. Estava com um cliente lá no Roger, no presídio Roger. Aí esse advogado pegou e disse: doutor, 11 horas da noite, 11h30 da noite. Doutor, eu estou aqui no presídio do Roger, eu vim do Pernambuco, e o pessoal não está querendo me deixar ter acesso, falar com o meu cliente, porque eu tenho uma audiência amanhã com ele. Eu disse: doutor, o senhor sabe que horas são? Ele disse: mas é porque eu venho de fora, tal. Você é de onde? Você é só de Recife. Eu disse: sou de Recife. Doutor, qual é o horário da sua audiência amanhã? Não, tal hora. Acho que era umas 10 horas da manhã, mais ou menos. Doutor, vamos fazer o seguinte: é o seu direito de ter acesso ao seu cliente a qualquer hora e qualquer momento. Você há de ouvir que este horário é perigoso até mesmo para você e o seu cliente. Mais do que isso, os agentes do presídio, para tirar o seu cliente da cela. Doutor, não quero saber disso não, porque eu vim de fora. Doutor, vamos combinar o seguinte: o senhor consegue amanhã de manhã chegar para atender seu cliente, isso na estrada, viu? Umas 8 horas, tá bom.
Se eles aceitarem, tá bom, para mim tá bom. Aí falei com o diretor, liguei pro diretor, Alisson, eu vou fazer de tudo, mas 8 horas da manhã é muito cedo. Mas peça para ele vir. Aí falei com ele. Aí ele não aceitou. Aí liguei de novo para o advogado fez uma história meio longa, mas chegando ao fim. Não, doutor, não vou aceitar não. Doutor, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com o carcereiro aí, e aí eu vou pedir para ele entregar a chave da carceragem, aí você pega seu cliente lá dentro. Combinado? Ah, doutor, assim é complicado. Ele tem arma, eu não tenho. Eu disse, não tem problema não, ele lhe dá arma. Você vai pegar o seu cliente lá dentro. É a falta da empatia. É a falta de bom senso. É o direito? É. Era uma situação urgente? Era. Mas não tem como o advogado ter acesso, 11 horas da noite, meia-noite, um cliente que está preso no presídio do Roger. Né? Eu acho que é um dever do advogado procurar saber os horários dos presídios, né? Não passar dos limites, né? Exatamente. Tem um caso aqui, se eu não me engano, que ficou bem... Ficou repercutindo, porque foi uma advogada, acho que foi presa na lei seca, e ela queria que fossem acompanhadas, chamasse a OAB para acompanhar ela, porque ela era advogada e precisava de um representante da OAB para acompanhar ela. Ai, Jesus. Você já ficou sabendo Esses episódios aí? aconteceram 2 vezes já com a gente. No bela noite, a gente conversando não, né? Eu em casa, eu até tava na rua, num churrasco com a família. E por coincidência, a Blitz era bem próxima. Essa questão da Blitz foi até com a gente, por coincidência. E eu disse que não ia. Porque ele estava sendo conduzido, o carro dele estava sendo conduzido. E aí ele usou a justificativa do seguinte, veja só como o advogado é. Advogado é Doutor, advogado. meu escritório é dentro do meu carro, ele está sendo violado. O seu carro está sendo violado, então faça o seguinte, você tira tudo que tem seu aí, e aí você leva para casa, porque o seu carro está sendo apreendido. Você está sendo preso no exercício da profissão? Não, mas eu já me identifiquei como advogado. Eu falei, você está sendo preso no exercício da sua profissão, que aí é o que muitos colegas se confundem, Aisa, é de que eu não posso ser preso porque eu sou advogado. Epa, no exercício da profissão, você pode ser conduzido, porém com a presença da OAB. Você não pode ser levado. Não é você estar numa festa, eu sou advogado, não posso ser preso, não posso pegar briga, matar gente, não posso ser preso, não. Não. Nem a lei seca para. Como mesmo você começou, não é um privilégio. Exato. Então, existem os pormenores dentro da lei. Pode ser preso, mas com a presença da OAB, no exercício da profissão. Fora do exercício da profissão, ele tem o direito, sim, se for preso, de chamar a OAB. E a autoridade, muitas vezes, tem o direito também de levar fora do exercício da profissão. E, neste caso, ele não estava no exercício da profissão. Mesmo assim, minha esposa não estava bebendo, e aí me dirigi para lá, mas quando eu cheguei, já tinha sido resolvido. O carro foi apreendido, ele tirou as coisas, e que chegou outro membro da comissão para resolver. Mas uma história mais inusitada do que essa, Aisa, foi quando antigamente tinha uma casa de show aqui, Showtime, e a advogada era de fora. E essa advogada, ela pegou uma briga com outra mulher dentro dessa festa e foi levada para a delegacia ali do Shopping Manaíra. Era de outra cidade e não teve história. Ela queria porque queria que a OAB estivesse lá. Foi uma multidão de advogados para defender essa mulher da OAB. Aí eu cheguei lá e disse, vem cá, essa mulher, essa advogada, está sendo presa por qual motivo? Porque até então a gente sabia que ela tinha causado um problema dentro da casa de show. Mas antes de chegar lá, já estava sabendo. Aí foram explicar. Eu disse, não, aqui a gente não vai ficar. Aqui a gente não vai ficar porque ela está sendo presa por outro motivo. Não é nem presa, estava sendo conduzida para fazer o BO, enfim. E aí criou-se uma revolta, porque os advogados da cidade dela
criou um problema com a gente, porque a gente não tinha dado apoio para essa colega. Mas veja bem, a OAB, ela não é advogado de advogado fora do exercício da profissão. Tem que separar as coisas. Nessa situação, não teria como. Como também já aconteceu, já acompanhei várias operações da Polícia Federal e da Polícia Civil. A polícia liga para a gente um dia antes, outros ligavam 4 horas da manhã para a gente acompanhar uma prisão ou até mesmo a busca e apreensão dos advogados. E algumas vezes, a busca e apreensão ou a prisão não era do exercício da profissão. É porque o advogado ele tinha exercido algum cargo político, algum cargo de confiança, enfim. E naquele momento a gente fazia a chegada, mas depois a gente deixava mais à vontade, porque infelizmente não estava no exercício da profissão. Mas o delegado, por respeito à categoria, e aí alguns diziam para mim, doutor, eu ligo porque se eu não ligar para a OAB, mesmo sendo no exercício da profissão, essa prisão, essa busca e apreensão, o STF está anulando nossas buscas de apreensão em prisões. E aí, de fato, alguns advogados têm conseguido mesmo. Então, assim, não pode confundir esse direito, não pode abusar do direito de ser preso. Só pode ser preso com a presença da OAB. Não, não é assim. Então, doutor Alisson Fortuna, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui hoje. Né? 1 hora foi pouquinho para a gente conversar. 1 hora já? 1 hora. Muito obrigado por ter tirado um pouquinho do seu tempo. Eu sei que é muito corrido para aparecer aqui e dar toda essa informação, todo esse conteúdo que vai ajudar muitos advogados, tenho certeza. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Aísa, mais uma vez, parabéns pelo projeto. Estamos sempre à disposição. De fato, é bem complicado, mas quando precisar, se eu não puder, temos outros excelentes colegas para tratar sobre advocacia, seja da Previdência, seja de ética, seja da prerrogativas. Obrigada a todos e até o próximo episódio.